Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nessa véspera de Natal. Eu quero fazer uma conversa bem informal com vocês, bem rápida, bem objetiva. Na verdade, eu não sei nem bem o que dizer para vocês nessa véspera de Natal, tamanhas são as atrocidades ocorridas durante a pandemia aqui no Brasil, em especial nesse segundo Natal que se aproxima, vivenciado durante a pandemia. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, sou professor universitário. Eu acho que a gente teria tudo para estar enfrentando o segundo Natal durante a pandemia numa situação um pouco melhor, não fossem as disputas ideológicas e políticas durante o enfrentamento da pandemia. Eu convido a você a se inscrever aqui no nosso canal e se você gostar desse nosso tema, dessa nossa abordagem, compartilhe esse vídeo nessa véspera de Natal. Eu vou procurar passar uma mensagem de otimismo a todos vocês. O Brasil tinha tudo para ser exemplo mundial no enfrentamento da pandemia. Nós temos o melhor programa mundial de imunização, com mais de 4 décadas de experiência, capilarizado em mais de 38 mil postos de vacinação pelo SUS no Brasil inteiro. Nós temos uma agência regulatória, que é a Anvisa, que é uma das mais respeitadas do mundo. Nós temos institutos como o Butantan, como a Fiocruz e outros institutos nacionais com experiência em produção de vacina. Mas nosso governo optou pelo negacionismo, por rejeitar os preceitos científicos. Perdeu-se muito tempo com o general à frente do Ministério da Saúde, perdeu-se muito tempo com a defesa de tratamentos que não são eficazes contra a Covid-19, coisa que a ciência inclusive vinha insistindo muito tempo sobre a não eficácia desses medicamentos. E agora a gente tenta discutir o sexo dos anjos, se inicia ou não a vacinação de nossas crianças contra a Covid-19. Já existe vacina aprovada pela Anvisa, já existe vacina aprovada por unanimidade pelo Comitê Técnico de Assessoramento de Imunizações do próprio Ministério da Saúde, mas o ministro da Saúde insiste numa tal de audiência pública que foi colocada no ar a partir de ontem à noite e que vai ficar até o dia 2 de janeiro. E eu respondi inclusive o questionário dessa audiência pública, você informa o CPF, mas não tem nenhum mecanismo de controle, de legitimação dos dados nessa consulta pública. Você pode responder 10, 15, 50 vezes o questionário com o mesmo CPF. Naturalmente que o Ministério da Saúde vai dizer que só valerá a última resposta, mas quem garante se não tem um mecanismo de controle? Há especialistas inclusive que dizem que pode ser criado um pequeno sistema robótico que possa ficar respondendo com CPFs alternados essa consulta pública. O mais incrível é que não existe precedentes na história do Brasil sobre uma consulta pública para se iniciar um processo de vacinação, tendo a vacina já sido aprovada pela Anvisa e pelo próprio Ministério da Saúde. Então isso é uma insistência do ministro da Saúde, que é uma insistência ideológica, política, para agradar o presidente da República. O presidente da República está numa situação difícil porque ele tem uma baixa popularidade, cerca de 20%, e nesse percentual de 20% existe um grupo de negacionistas, um grupo anti-vacina, e ele não quer mais perder nenhum percentual. Com isso, ele joga para a plateia dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo uma consulta pública para saber se vacina ou não, e assim ele não desagradar tanto esse grupo de negacionistas que o apoia. Nesse questionário tem 2 perguntas que eu acho extremamente ridículas. Uma delas é se você entende que é necessário uma consulta e uma prescrição pediátrica para se fazer a vacinação do seu filho. Nenhuma vacina no Brasil, meningite, sarampo, cachumba, poliomielite, você precisa de prescrição medicamentosa, de prescrição pediátrica para ir a um posto de saúde tomar a vacina com a receita do médico. Imagina 60 milhões de crianças, os seus pais tendo que fazer consultas aos pediatras para obter vacinas, obter, melhor dizendo, requisições para poder tomar a vacina. Nem todos os pais têm acesso à facilidade, à consulta médica.
E aí, nesse sentido, isso inclusive poderia dificultar pais que querem vacinar, mas não têm acesso ao médico com tanta facilidade, isso iria inclusive dificultar a cobertura vacinal. Uma vez que a vacina é aprovada pela Anvisa, é aprovada pelo Ministério da Saúde e é incluída no Plano Nacional de Imunizações, automaticamente os pais que desejarem vacinar os seus filhos se dirigem ao posto de saúde e aplicam a vacina em seus filhos, né? Bom, a outra pergunta é a pergunta se você entende que crianças não vacinadas deveriam ser impedidas de ir para a escola, por exemplo. E eu queria lembrar vocês que eu tenho um filho de 4 anos de idade e fui matriculado numa escola para o ano letivo que vem, 2022, e a escola exigiu que eu levasse o cartão de vacinação atualizado do meu filho. Se meu filho não tiver vacinado, por exemplo, contra sarampo ou meningite, a escola não aceita a matrícula dele. E agora contra a Covid? Se a gente não vacinar nossos filhos, a escola vai aceitar a matrícula? Ou seja, não está vacinado contra sarampo, não aceita. Não está vacinado contra a Covid, aceita. Então, quer dizer, as perguntas foram extremamente mal elaboradas, ou melhor, elas foram bem elaboradas com o intuito de confundir a opinião pública e com o intuito de atender aos interesses do governo negacionista que aí está. Não há nenhum critério estatístico, nenhuma tabulação estatística que faça com que as perguntas tenham validade. Não há um mecanismo de validação para isso. Então, quer dizer, está tudo errado. Absolutamente tudo errado. Vários países começaram a vacinar suas crianças. A China começou a vacinar suas crianças em julho desse ano, né? Outros países, como a Áustria, o Reino Unido, começaram já a vacinar suas crianças tão logo as agências regulamentadoras iniciaram o processo de autorização. Há uma quantidade absurda de fake news. O próprio ministro da Saúde desmentiu a principal delas, de que a vacina da Pfizer causa miocardite em criança. Ele deu uma entrevista ontem na CNN dizendo que isso não está comprovado e que a miocardite não é uma alteração severa que justifique a não aplicação da vacina. O próprio ministro da Saúde disse isso na CNN ontem. Mas os negacionistas insistem em divulgar fake news e há muitos doutores em imunologia formados pelos grupos de WhatsApp propagando fake news. E isso é muito triste, né? Eu gostaria de lembrar a vocês que a gente tem uma perspectiva de sair da pandemia, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é vacinar nossas crianças, nós mesmos voltarmos para tomar a segunda dose, a dose de reforço. E eu acho que a vacinação, inclusive para a Covid-19, ela vai ser uma rotina anual. Nós teremos que tomar, porque o vírus tem uma alta capacidade de mutação, igual o vírus H1N1 da influenza, que anualmente nós tomamos a vacina e ninguém reclama disso. E por que agora vai reclamar de tomar anualmente vacina contra a Covid-19? O Instituto Butantan, inclusive, está desenvolvendo a Butanvac com autorização da Anvisa, que é uma vacina que ao mesmo tempo previne influenza e previne Covid. É uma vacina conjugada. Com uma picada só você vai estar protegido das duas situações. Então, assim, eu estou hoje cansado de argumentar em relação à eficácia das vacinas. Eu já andei dando muita carteirada por aí, que eu tenho um doutorado em imunologia. No meu doutorado eu desenvolvi uma vacina para uma doença importante chamada leishmaniose. Eu entendo do assunto e eu vejo pessoas que são formados em administração, em ciências contábeis, em direito, argumentando com tanta propriedade sobre vacinas e tentando me convencer dos seus argumentos, né? Então eu ando meio cansado de estar argumentando com essas pessoas, porque eu não me julgo capaz de discutir com um engenheiro cálculo de engenharia civil de um edifício, por exemplo, né? Se eu tentar convencer um engenheiro que o meu cálculo está correto, possivelmente o prédio vai cair, porque não é a minha área de formação. Da mesma forma, não dá para um engenheiro vir argumentar imunologia comigo. Então, quer dizer, eu acho que cada macaco no seu galho, as pessoas estão confundindo muito as coisas, e isso muito se deve à liderança que nós temos, ao presidente que nós temos, que está plantando esse tipo de discórdia. Se nós tivéssemos um presidente que tivesse liderado a nação desde o início da pandemia, aglutinando as lideranças no âmbito político, no âmbito do judiciário,
para poder montar uma grande coalizão de enfrentamento da pandemia, talvez inclusive ele tivesse com a popularidade bem mais elevada e talvez inclusive tivesse boas chances de ser reeleito. Mas ele optou pelo caminho contrário, pelo caminho de negar a ciência e pelo caminho de expor a população brasileira a uma situação de vulnerabilidade pandêmica. Isso é muito grave. Eu tenho plena convicção, por tudo aquilo que eu estudei, eu passei uma vida estudando esse assunto, eu tenho plena convicção que se nós tivéssemos tido uma outra abordagem, um outro tipo de enfrentamento, acatando os preceitos que a ciência estava defendendo, nós estaríamos numa outra situação nesse segundo Natal da pandemia. Mas penso eu que isso faz parte de um processo de amadurecimento de uma nação que ainda é uma nação jovem. Eu acho que nós temos que aprender com essas lições. O ano que vem é ano de eleição e eu acho que nós devemos fazer escolhas corretas o ano que vem. Ou então procurar pelo menos não errar tanto quanto se errou em 2018, elegendo o Jair Bolsonaro para presidente da República, que tem demonstrado ser um completo desqualificado. Enquanto o presidente norte-americano Joe Biden faz na véspera de Natal um pronunciamento à nação pedindo que todos se vacinem, ele próprio se vacinou, dando o exemplo à nação, o nosso está de férias no Guarujá dançando funk e atacando as nossas mulheres, né? Então, quer dizer, nós temos uma coisa abjeta à frente da presidência da República. Não é nem um ser humano, é uma coisa abjeta. E eu penso que o Brasil tem que extrair disso o mais que puder em termos de lições para que o ano que vem a gente volte a colocar na presidência da República alguém que tenha comprometimento com a população brasileira, principalmente com a população de mais vulneráveis. Enquanto o Brasil está aí ostentando números altíssimos de fome, de desemprego, de miséria, de índice da pandemia, como o segundo, terceiro país com a maior taxa de mortalidade, com uma criança ou adolescente morrendo a cada 24 horas de Covid, com uma criança de 5 a 11 anos morrendo a cada 2 dias de Covid, e o presidente e o ministro dizendo que isso não justifica uma emergência, ou seja, até o Brasil começar a vacinar suas crianças, possivelmente 20 crianças terão morrido de Covid-19 no Brasil. Nenhuma outra doença infantil no Brasil hoje mata tanto quanto Covid e nem por isso, para essa turma, isso é um quadro emergencial. Enquanto nós tivermos esse tipo de pensamento, a gente não pode se acomodar, né? Eu estou realmente cansado, mas eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Eu desejo a todos vocês um Natal não do Papai Noel capitalista, mas um Natal de reflexão, um Natal de orações, um Natal que você possa fazer, inclusive, uma autoanálise do seu comportamento ao longo do ano, ao longo dessa pandemia, de que a gente precisa ter mais empatia, ter mais preocupação com o próximo. Nós precisamos entender melhor as coisas antes de nos posicionar. E nós precisamos fundamentalmente ter humildade para reconhecer que os cientistas que estão pesquisando e dedicam a vida a pesquisar soluções para os problemas de saúde que a gente enfrenta são as pessoas que devem ter a palavra final nas decisões a serem tomadas pelos governos mundiais. O mundo está repleto de líderes que enfrentaram a pandemia de frente e que foram capazes de aglutinar forças para enfrentar a pandemia de frente. Mesmo aqueles que a princípio se mostraram negacionistas, como o primeiro-ministro britânico, e que inclusive pegou Covid e que talvez pelo fato de ter ido para a UTI tenha repensado o seu posicionamento e assumiu a liderança no enfrentamento da pandemia no Reino Unido, o mundo está repleto de líderes que estão realmente assumindo com responsabilidade a questão da pandemia. Aqui nós temos presidente que já fez live tossindo, se engasgando, zombando de quem tinha Covid, e isso não é aceitável. Isso não é moralmente, eticamente aceitável. Feliz Natal a todos vocês, se protejam, utilizem máscaras, sempre que forem convocados a tomar vacina, tomem vacina. Quando for liberada a vacina para crianças, se você for pai, mãe, vacine o seu filho. Eu tenho um filho de 4 anos de idade, irei vacinar o meu filho, não há problema algum nisso. Eu amo meu filho e quero o melhor para ele. Então, Feliz Natal, que o menino Jesus abrace todos vocês.